Hoje eu convido você a Lucas, no capítulo 22, verso 45. Eu ainda estou em clima de Semana Santa. Essa é uma cena do Getsemane, mas apesar de ser uma cena lá do Getsemane, ela é muito atual. Então, durante a Semana Santa, eu estava num pequeno grupo e a pessoa que foi fazer a reflexão no pequeno grupo estava lendo esse texto. E eu nunca tinha visto esse texto desse ponto de vista. E lendo o texto, eu me detive nele imediatamente, parei de escutar o que a pessoa estava falando, porque eu achei muito interessante, e comecei a estudar esse texto com vontade. Então, a cena é clássica, você conhece, mas agora a gente está preocupado não apenas com o cenário do Getsemane, com Jesus e com os discípulos, mas eu estou preocupado com você e comigo. Então, o que essa informação desse texto tem a ver com a gente hoje? Então, a primeira coisa, eu nunca tinha visto, o que me chamou a atenção nesse texto, eu nunca tinha lido dessa maneira, foi a última palavra dele. Então, por fim, ele se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Então, Jesus vai para o Getsemane, ele leva os discípulos, ele diz para eles orarem, ele se afasta um pouco e vai orar também. Nesse momento, Lucas descreve que Jesus entra numa agonia tão profunda que ele soa gotas de sangue. Ele volta da oração para encontrar com seus amigos, que ele tinha deixado um pouco mais distante, e ele os encontra dormindo, ok? Todo pregador que você já ouviu falar sobre esse texto começa nesse ponto a dar uma lição nos discípulos. Não estavam atentos, não estavam no espírito certo, não tinham entendido o que estava acontecendo, e etc, etc, etc. Então vai colocar ali os discípulos numa situação difícil. Eles eram pessoas que escolheram errado, que não tinham fé suficiente. Mas a palavra que me chamou a atenção é dormindo de tristeza. A palavra tristeza, para mim, redefine toda a história. Os discípulos não estavam simplesmente com pouca fé, ou displicentes, ou de alguma forma eles eram ali pouco comprometidos. Pelo contrário, eles estavam completamente engajados. Mas há um problema, que também é um problema nosso em 2026, que afeta a vida dos discípulos e os paralisa diante de uma cena tão impactante como ali os últimos momentos antes da cruz de Cristo. Nós somos uma geração cansada, certo? Certo? Certo. Todos aqui estão com carinha de cansado no fim do dia. Essa é a nossa dinâmica. Seja por excesso de informação. Então, muita gente ficou preocupada de ontem, hoje, o mundo vai acabar, o Trump está irritado, o Irã vai não sei o que lá, vai dizimar o país todo, e daí não aconteceu nada. Excesso de informação. Quem sabe lá no passado, quando não tinha tanta informação, tinha gente querendo jogar uma bomba atômica em algum lugar, mas você nem estava sabendo e tudo bem, tua vida estava boa. Aí você passou os dias ansiosos com um maluco que fala besteira sem parar, e aí você ficou aqui preocupado, tenso, se cansando, gastando energia com excesso de informação que era desnecessária. Você também fica cansado por causa do excesso de pressão. Há uma pressão constante. Você precisa chegar no horário, você vai ter trânsito, você precisa, dentro da igreja você precisa se vestir, você precisa falar, você precisa comer, você precisa isso, você precisa aquilo. Se você não fez, você ganhou uma nota baixa na vida. Você é um incompetente. Você não tem, você não conseguiu, você é um incompetente. Você não tem carro, você não tem casa, você não isso, você não aquilo, você não pagou a conta, você não se formou na pós-graduação, você não fez mestrado, você não casou, você não tem filho, você não tem neto, e a vida do ser humano é uma pressão constante, que traz um cansaço extremo. Cobrança por desempenho é outra coisa.
todo mundo é avaliado de alguma forma no nosso ambiente. O tempo todo, todo mundo é avaliado. No emprego, será que eu vou ganhar a promoção? Será que eu sou digno? Na igreja, outro dia uma pessoa me parou lá em Santo Amaro e queria conversar, a gente foi para o escritório conversar, e ela me dizia assim: pastor, eu tenho certeza de que Cristo já avaliou meu nome e eu fui reprovado. Eu fui reprovado. Eu estou com essa impressão de que eu estou perdida, porque Deus passou meu nome e disse que eu tinha problemas. Olha a concepção de avaliação. Nem entendeu que a salvação não é pelos seus méritos. Você pode ser avaliado qualquer dia da sua vida, que você sempre vai ser avaliado como indigno. Esse é o ser humano. Se você for avaliado, você faltou, está tudo certo. Não é assim salvação. Então a ansiedade, a comparação e a insegurança, o resultado do cansaço. Mas não é só físico. A tristeza dos discípulos não era física, era emocional, era uma tristeza da alma. Existe um negócio mais profundo. Quando a Bíblia diz que ele achou eles dormindo de tristeza, ficou claro para mim que isso tem tudo a ver com as nossas doenças emocionais modernas, onde muitas vezes as pessoas não conseguem sair da cama, não porque não tenham condições físicas, mas porque não têm vontade, porque estão tristes a um ponto de que isso é o mal da nossa época, doenças emocionais. Os discípulos passaram por um trauma profundo e a reação deles foi dormir. A palavra tristeza no grego desse texto é lipe, significa dor profunda, peso emocional e angústia interior. Não é algo leve, é algo que esgota por dentro. Não dá para ver, não dá para passar um gelol, porque é por dentro da pessoa que isso começa a destruir. A tristeza ali, então, não é só uma emoção, porque você pode dizer assim, muitas pessoas falam isso, né? Ah, não, fica feliz. Ah, você tem razões para se levantar e fazer as coisas. Ah, não, isso é frescura. Ou isso é falta de religião. Então você ora pouco, por isso que você é triste. Veja, a tristeza profunda gera um efeito no corpo e na mente muito mais importante do que hábitos religiosos. O ser humano é um ser integral, certo? Não há divisória entre o que é físico, o que é emocional e o que é espiritual. Apesar de eles estarem unidos, eles são de áreas diferentes. Não adianta você orar se você está com fome, certo? Se você está com fome e você for orar, vai passar a sua fome? Não. Hã? Tem que ir pro fome. Tem que ir fazer comida. Se você não comer, físico. Da mesma forma, tristeza profunda, oração resolve? Não. Você precisa de ferramentas psicológicas, emocionais. Em algum momento, todas essas coisas se encontram, porque se você comeu mal, a oração fica difícil. Se você está triste, a oração fica difícil. Se você não tem fé, provavelmente você vai se alimentar mal e vai ter tristeza profunda. Então, o ser humano ele tem uma conexão em todas essas partes, onde ele se combina, mas elas também têm áreas que são completamente distintas. Veja, a psicologia hoje descreve esse fenômeno. Tristeza profunda pode gerar fadiga emocional, apatia, falta de reação, desligamento da realidade. A pessoa não só não enfrenta, como ela se desliga. Vendo os discípulos dormindo de tristeza, me lembra que toda essa pressão do mundo
tudo sobre nós, seres humanos, é uma excelente estratégia do pecado. Porque em algum momento você para de reagir. Você só deixa as coisas acontecerem. Você não consegue mais tomar decisões, porque você não aguenta. Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra judeu que sobreviveu ao campo de concentração. E ele, nos seus estudos sobre a tristeza profunda, ele disse: quando o ser humano perde o sentido, ele não reage com força, ele entra em apatia. Foi o que ele viu nos campos de concentração. Quando a tristeza é tão profunda, o ser humano nem briga mais, ele só deixa a coisa acontecer. Outro efeito importante, ele perde a vigilância, fica mais vulnerável, mais suscetível à influência externa. Por isso é um grande problema. É um grande problema hoje deixarmos que a nossa vida entre numa tristeza profunda de apatia. Isso não é bom, porque ficamos suscetíveis à influência de outros. Isso explica, por exemplo, e me ajudou a compreender muito mais essa cena, por que depois do Getsemane a maior parte dos discípulos foge. Não foge porque traíram Jesus. Fogem porque era a atitude natural de alguém em crise, em tristeza. É natural fugir. É natural negar a Jesus, como Pedro fez. Faz parte do resultado da situação onde eles estavam. E tudo começa com a tristeza não tratada. Bom, eu queria então trazer um pouco de solução para essa situação. Antes, eu queria deixar claro, um parênteses aqui, de que eu não acredito, eu já dei uma pincelada, de que a religião substitui a ciência, ok? Então, médico é médico, psicólogo é psicólogo, igreja é igreja, certo? Não troque uma coisa pela outra. O médico vai te ajudar a curar a doença, através do médico Deus vai atuar na sua vida. O psicólogo vai tratar as suas emoções e Deus vai usá-lo para tratar as suas emoções. Não dá para eu fazer uma coisa virar outra. Dito isso, Deus tem sim algo para ajudar a nossa tristeza profunda, a situação que nós vivemos. A mesma palavra encontrada em Lucas foi proferida por Cristo em João. Vamos a João no capítulo 16, verso 20. Então, antes mesmo de passar pelo Getsemane, nas últimas palavras de Cristo no trajeto entre o cenáculo e o jardim, Jesus, falando algumas palavras aos discípulos, ele diz: eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Jesus está falando de tristeza. Vocês vão chorar e se lamentar comigo, ficarão tristes, mas a sua tristeza, e aqui a mesma palavra lá de Lucas, se transformará em alegria. Aqui achei a solução para o que os discípulos passaram lá naquele momento no Getsemane, e provavelmente é uma boa solução alternativa para nós hoje. Cristo prometeu não apenas retirar a tristeza da sua vida, ele prometeu pegar algo ruim e transformar isso em algo bom. Então ele está dizendo para você: eu posso transformar essa tristeza, é a mesma tristeza profunda que faz os discípulos dormirem, em alegria na sua vida. Então, não se preocupe, eu tenho a solução. É isso que Cristo está dizendo. Ele não diz, nunca disse, vocês não vão sofrer, vocês não vão passar por tristeza.
Vocês vão ficar numa redoma onde nada vai afetar vocês. Jesus nunca disse isso. Aliás, fuja dessas pessoas malucas que acham que dá para você colocar uma redoma no mato ou não sei aonde, e aí você vai viver num ambiente perfeito, que normalmente é a casa deles que você vai pagar para ficar lá. Então, tudo se resume a ganhar dinheiro. Não caia nesse conto. Isso é mentira. Jesus nunca disse que a gente não ia sofrer. Ele nunca disse que ia nos separar do mundo. Ele apenas disse: vocês vão sim passar por choro e lamentação. Vocês vão sim passar pela tristeza. Mas eu tenho algo para transformar isso. Ele nunca disse: a tristeza vai desaparecer. Ele disse: a tristeza vai ser transformada. Isso é diferente do que o mundo oferece. Por exemplo, o que o mundo oferece para a tristeza? Eu estou falando do pecado. Pessoas ficam alucinadas com bebida alcoólica, com drogas, etc. Para quê? Para enfrentar a tristeza profunda, para se alienar dessa pressão do mundo. Pessoas ficam violentas, pessoas ficam radicais, pessoas ficam agindo de maneira completamente antinatural. Existe um monte de alternativas. Nada disso é o que Cristo propõe para nós. O que Cristo propõe é algo completamente diferente. Ele diz assim: olha, os discípulos ficaram tristes porque sabiam que Jesus ia morrer. Ele disse: eu vou morrer. Então eles ficaram tristes. Mas a mesma cruz que trouxe tristeza para os discípulos é a que resolve o problema da tristeza nosso hoje. Entende isso? Quando eu olho para a cruz, eu fico triste pelo que aconteceu lá, mas o que aconteceu lá é esperança para a minha vida, para transformar minha realidade em alegria. Glória a Deus. Agora eu consigo ver luz no fim do túnel. Eu não sou refém dessas coisas que eu falei que nos pressionam. Por exemplo, uma vida de sucesso no cristianismo não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com quem você é. Não importa se você tem 1, 2, 3, 10, 20 mil carros. Não faz diferença. Ah, eu tenho casa. Parabéns. Eu não tenho casa. Está tudo bem. O que isso muda em relação à dinâmica religiosa, a alcançar a salvação? Nada. Então veja, a pressão que o mundo faz sobre você agora é inútil, porque essas coisas não te afetam mais, não importam para você, já que o seu objetivo é outro. Ah, mas eu falo e ninguém me obedece, eu queria ter poder para as pessoas me respeitarem. Isso é inútil. O único poder que vale é o poder divino. O seu, em algum momento, vai deixar de existir. Pessoas poderosas morrem, pessoas poderosas se aposentam, pessoas poderosas deixam de ter poder com muita rapidez. Não há necessidade para isso. Status. Alguém me chama de doutor, alguém me chama de senhor. Isso acaba também, caçam o seu diploma, isso é tudo besteira. O que importa quando eu olho para a cruz é que Cristo vai me salvar. Amém. Ele tem céu para mim, ele tem vida eterna, então tudo ganha outra dimensão. Agora há sentido em todas as coisas, porque agora o sofrimento não é vazio. Jesus revela que ele, por exemplo, sofreu profundamente, certo? Mas ele não sofreu sem propósito. Ele sofreu para nos resgatar. Então, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, em Cristo elas ganham propósito. Elas nos ensinam, elas nos edificam. A cruz é sim um momento de dor, mas em seguida a cruz há um momento de ressurreição. Amém. Passar pela cruz não significa morte, significa nova vida. Então, por isso que Paulo diz agora, já nós ressuscitados em Cristo,
Porque assim como Cristo ressuscitou, para nós a nova vida é como se fosse uma ressurreição. A cruz não elimina a dor. Você não vai sair daqui e tudo vai estar resolvido na sua vida. Mas ela redime a dor. Então você tem diante disso dois caminhos. Há o caminho do fugir, por exemplo, buscar distração. Hoje, uma maneira bem popular de enfrentarmos a tristeza e a dor é o tal do scrolling infinito, onde eu fico passando vídeos e vídeos e vídeos e sempre ficando ali em algo que me mantém ocupado a minha mente para eu não pensar na minha realidade. Isso é distração. Isolamento, sono emocional, paralisia espiritual, esse é um caminho. É o caminho que os discípulos acabaram seguindo naquele dia no Getsemane. O caminho 2 é levar a Deus a sua tristeza e a sua angústia, para que Ele a transforme, através de oração, entrega e dependência. Não existe outro caminho de salvação que não seja através de entrega e dependência. Colocar nas mãos dele o nosso futuro é antídoto contra a tristeza profunda. E o resultado vai ser transformação. Sabe, o resultado disso tudo é esplêndido quando eu vejo a vida dos discípulos. Aqueles homens que ali estavam em tristeza profunda, de repente, no livro de Atos, viram homens destemidos, encontram com Jesus ressuscitado e agora tudo faz sentido para eles. Os homens que fugiram diante da cena da Via Dolorosa, agora são os homens que enfrentam com altivez aqueles que eram os mesmos acusadores de Cristo. Os homens que estavam com medo da cruz viraram mártires, morrendo muitos deles na mesma cruz, no mesmo método de tortura que Cristo morreu. Sabe, quando agora enfrentamos, deixamos que Deus nos carregue, a diferença fica nítida, não na dor, mas na resposta à dor. A minha atitude diante disso é que pode mudar completamente a minha vida. Meu apelo para você hoje é, mesmo que você esteja cansado emocionalmente, sobrecarregado, sem forças para reagir, a mensagem não é pare de sentir tristeza. É leve a sua tristeza para Cristo. Deixe que Ele a transforme, porque Ele tem alegria para você. A tristeza que nos afasta de Deus nos paralisa, mas a tristeza levada a Cristo se transforma em vida. Convido hoje você a essa decisão. Quer encontrar essa alternativa? Cristo diz: venha, eu posso transformar isso em alegria. Amém. Você quer se libertar dessas amarras? Então diga: eu entrego minha vida ao Senhor. Eu dependo dEle, eu confio nele e Ele irá me dar a sua salvação, porque Ele já pagou o preço pela minha salvação. Amém. Fique em pé, gostaria de orar com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nesta noite nós encontramos na Tua palavra esperança. Todos nós vivemos pressionados e muitas vezes nos rendemos a essa pressão, originando dentro de nós tristeza profunda. Os discípulos dormiram diante dessa cena, mas agora, ouvindo a voz de Cristo, entendemos que podemos levar essas angústias para as Tuas mãos e receber de Ti transformação na nossa vida. Nos lembre todos os dias de que nós não somos deste mundo. Nos lembre que o Senhor já pagou o preço pela nossa salvação. Nos lembre que não dependemos das nossas ações e das nossas próprias forças para chegar lá.
Senhor, nos tome em seus braços de amor, perdoa os nossos pecados e nos carrega rumo à Canaã celestial. Cuida dos teus filhos que aqui estão. Obrigado porque os testemunhos são grandiosos de como o Senhor tem guiado a vida dos teus filhos, mas continua operando os teus milagres, guiando os nossos passos, e volte logo, porque o que mais queremos é nos encontrar contigo. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus no mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz de ter final vitória, mas não tem a salvação. Hoje ainda a graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver não triste, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, paz de ter final vitória, mas não ter a salvação. Amém. Amém. Vamos estar à porta. Que Deus. Amém.